seja muito bem-vindo a mais um podcast Vozes Femininas que Empreendem. Eu sou a Miriam Assis e hoje um bate-papo daqueles que mistura coração com razão, boletos com afeto e decisões com negócio, com jantares a dois. O tema de hoje é Casados e Sócios, CNPJ, Amor, Negócios e Limites. Vamos conversar sobre os bastidores da vida de casais que empreendem juntos, os desafios, os aprendizados e, claro, as conquistas. E para isso eu tenho aqui 3 empreendedoras maravilhosas que vivem na pele essa experiência de dividir o mesmo teto e o mesmo CNPJ. Antes de tudo, eu quero agradecer a cada uma de vocês por estarem aqui e eu vou apresentar cada uma para vocês. Hoje vamos conversar com uma mulher que carrega o empreendedorismo no DNA. Bruna Lavorato é farmacêutica, filha de empreendedores que também construíram negócios em família. Inspiração que acompanhou desde cedo. Ainda na faculdade, ela já mostrava seu espírito empreendedor, vendendo de lingeries a bijuterias, sempre buscando se conectar com as pessoas por meio de soluções práticas e cuidadosas. Bruna tem uma trajetória sólida na área da farmácia. Atuou em hospitais, drogarias e foi uma das pioneiras no consultório farmacêutico em Minas Gerais, sempre com foco no cuidado individualizado. Hoje está à frente da Formularte, laboratório de manipulação, ao lado do seu marido e sócio, o Wallace. Juntos unem conhecimento técnico, visão empreendedora e dedicação para oferecer tratamentos personalizados, respeitando a individualidade de cada pessoa. Para a Bruna, saúde e bem-estar vão além de fórmulas. Tem a ver com acolhimento, personalização e qualidade de vida. E é com essa filosofia que ela conduz, junto com a sua equipe, um trabalho que transforma desafios em oportunidades e sonhos em realizações. Seja muito bem-vinda, Bruna. Muito obrigada, Miriam. Obrigada, gente, por estarem aqui hoje com todos nós, né? Para poder falar de um tema que, nossa, muito me interessa e agradeço a oportunidade. Agora, apresento a vocês Emanuele Bicalho, uma mulher determinada de alma empreendedora. Natural de Guanhães, Minas Gerais, filha de comerciantes, ela cresceu em meio ao trabalho dos pais e desde cedo demonstrou seu espírito empreendedor. Ainda criança, vendia balas e quitutes na porta dos bancos, onde o lucro era 100% de 100%, pois seu pai incentivava e doava as balas para a venda. Na faculdade, conciliava os estudos em direito e com a venda de bombons e revistas de cosméticos e sempre vendia muito bem. Formou-se advogada e manteve seu próprio escritório por 3 anos em Guanhães, mas foi em Viçosa, onde hoje ela vive há 8 anos, que iniciou uma nova fase. Uniu o conhecimento jurídico à paixão por empreender no mercado imobiliário, ao lado do seu marido Sidney Soares. Hoje é sócia proprietária da Ideal Negócios Imobiliários, referência em atendimento humano e realizações de sonhos. Com vocês, Emanuele Bicalho, e quem a conhece há mais tempo sabe o quanto ela era tímida, mas hoje inspira novas pessoas a acreditarem no empreendedorismo e no poder de transformar suas próprias histórias. Seja bem-vinda, Emanuele. Muito obrigada, eu agradeço pelo convite, é uma honra poder participar num tema tão importante e que eu falo de coração, para mim é muito engrandecedor. E a nossa próxima convidada de hoje é a Isis Sobreira, uma empreendedora com uma trajetória inspiradora e cheia de reinvenções. Apaixonada por comunicação, por gente e por transformar experiências em conexões reais. A Isis já passou por muitas áreas. Trabalhou com telemarketing, em seguradoras, deu aulas e depois mergulhou de vez no mundo do empreendedorismo. Abriu a franquia Não Mais Pelo, fundou a Depila Mais e hoje está à frente da clínica odontológica Cássio Sobreira, que comanda ao lado, do marido, onde é responsável por todo o relacionamento com pacientes, o encantamento e o marketing. Uma mulher que transforma cada etapa da vida em aprendizado. E hoje vem compartilhar um pouco dessa jornada com a gente. Seja bem-vinda, Isis.
Muito obrigada. É um prazer poder compartilhar aí um pouco da minha trajetória com vocês e estar ao lado de mulheres aí tão inspiradoras. Eu acho que quando a gente conecta com pessoas e com histórias reais, a gente aprende muito e essa troca é muito importante. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. O nosso primeiro tópico, amor mais sociedade. Como tudo começou? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Vou direcionar primeiro a Manu. Voltar um pouquinho no tempo. Eu quero entender como essa história começou. Foi o amor que trouxe o negócio ou o negócio que fortaleceu o amor? Manu, como vocês se conheceram, você e Sidney? Na verdade, foi um amor à primeira vista, né? Nós nos conhecemos em Belo Horizonte, no carnaval. Então, desde a nossa primeira conversa, foi muita química que rolou. Então, eu já falando com ele sobre o que eu fazia, ele falando do que ele fazia. Então, teve uma conversa que fluiu. Então, ao conhecer lá, em Belo Horizonte, no carnaval, por mais que é uma festa de farra, de rua, a gente já se viu que a gente se conectava. E também o poder de empreendedor dele e meu também era um poder bem forte. Então, nos primeiros encontros, a gente já viu que a gente poderia ter algo juntos. Tanto é que com 6 meses nós nos noivamos e no dia que a gente completou 1 ano de namoro, nós nos casamos. Então, foi amor à primeira vista. Então, desmistificando aquela lenda de amor de carnaval não dura. Sim, o nosso sobe serra e até hoje perdura, graças a Deus, e sempre juntos com tudo. Então, pra gente é muito bom e pra mim poder participar com ele junto da imobiliária desde, né, do meu início de carreira, de empreendedorismo, me fortaleceu muito, porque ele sempre esteve na área do empreendedorismo. Então, ele me trouxe muito conhecimento e juntando com o amor, facilitou tudo muito mais. Bruna, e você, Wallace, como vocês se conheceram? Gente, a gente se conheceu em Ouro Preto. Durante toda a minha graduação, sou formada em farmácia pela UFOP. Eu frequentava uma república lá em Ouro Preto, que eram de grandes amigos meus, e o Wallace, ele se formou nessa república. Então, eu conhecia todos os ex-alunos, pessoas que já passaram por lá e que iam na república, conviviam. E o Wallace eu não conhecia. E quando eu me formei, eu retornei a uma festa lá em Ouro Preto, o Wallace também já tinha se formado, foi aí que a gente se conheceu. A gente foi para chorar as pitangas de um relacionamento. Ele tinha terminado um relacionamento e eu também tinha terminado um outro relacionamento. E nós começamos a conversar e isso durou uma conversa de 2 dias. E a partir dali, aí a gente acabou ficando. E depois, na época, era SMS ainda. Eu morava num sítio com os meus pais. Então, essa era a nossa forma de comunicação. E ele em Brasília. E a gente ficava conversando 6 horas por dia. Por SMS e por ligação à noite e à madrugada dentro, porque não tinha um sinal. O sinal era assim, em cima do guarda-roupa, sabe? Pegava o celular. Então, a gente foi driblando esses desafios e descobrimos que nós tínhamos muito em comum e acabamos, depois aí de 3 meses juntos, a gente já foi morar junto. E construímos aí nossa trajetória. Também foi obra do destino, porque Foi Ouro obra. Preto é famosa pelas festas. festas de Se vocês não se encontraram nas festas, porque era para se encontrar depois. Sim, e tem uma coisa que aconteceu lá que eu acho muito incrível. Você falou de destino. Lá tem o costume de, entre repúblicas, roubar itens da república para depois marcar um evento de devolução. E quando eu cheguei na república, eu peguei um quadrinho da parede que era a foto de quem? De Wallace. Em 2009. E aí eu peguei, aí nisso, né, teve toda a questão lá, né, do que acontece quando faz isso, marca os eventos e tudo. E aí depois, em 2015, que eu fui pra lá, que eu realmente o conheci. Eu já tinha convivido com ele no mesmo lugar algumas vezes, mas nunca tinha falado e nem o visto. Muito interessante. Isis, me conta agora a sua história de amor com Cássio. Então, diferentemente das companheiras aqui de mesa, a minha família não é uma família de empreendedores. E Cássio formou na Federal de Juiz de Fora e o pai dele estava empreendendo em Belo Horizonte. Então, o pai dele estava morando lá e aí ele foi morar em Belo Horizonte assim que se formou. E nem sabia para que lado ficava Viçosa. Nunca tinha ouvido falar em Viçosa e nunca pensei em sair da minha cidade natal. Na época, eu trabalhava com venda de cartões de crédito, né? No antigo Banco Real, que hoje foi comprado, né? Não existe mais.
E ele já era formado. Ele entrou na faculdade muito novo, com 17 anos. Então, quando eu conheci num bar, que eu fui sair para comemorar o aniversário de uma amiga, e ele estava passeando ali, meio que recém-formado, naquela vibe de vou aproveitar aqui um pouco a cidade. E fica na Rua Viçosa. O bar que nós nos conhecemos era um pub, fica na Rua Viçosa, lá no bairro São Pedro, em Belo Horizonte. Quando eu o conheci, ele perguntou o que eu fazia, eu falei que estava terminando a faculdade e trabalhava com cartões, com vendas, né? E ele falou, eu preciso voltar a estudar. Eu vi a carinha nova dele, eu pensei, esse menino deve estar terminando o 3º ano do ensino médio, que eu nunca imaginei que ele já fosse formado. A minha família, por parte de pai, é toda de Juiz de Fora, eu tenho até primas também, prima que já formou em odontologia em Juiz de Fora, mas assim, nunca imaginava que fosse encontrar uma pessoa que fosse me tirar da minha cidade natal. Fiz faculdade, depois terminei a faculdade, fiz minha pós-graduação lá. E aí os pais deles resolveram voltar para Viçosa e ele passou no mestrado. Ele continuou lá, então a gente namorou por muito tempo na mesma cidade. 4 anos. Depois ele veio para Viçosa. Eu até brinco que quando ele formou no mestrado, ele falava que ia para Mato Grosso, porque as cidades de Minas Gerais, né, a região sudeste, estava muito saturada de dentista. E eu ficava assim, gente, eu não dou conta de morar longe da minha família. E aí, depois ele vindo mesmo aqui, porque aí o pai dele tem salas aqui, né, a sala aqui no Panorama hoje, onde é a clínica, é do pai dele. Então, era muito mais fácil ele vir para cá. E ele foi convencido a ficar aqui, e eu dei graças a Deus, que eu falei assim, pelo menos vou morar mais próximo de Belo Horizonte. E aí vim para cá, foi assim que nós nos conhecemos. Que legal. Também o destino os uniu, né? Assim como todas as outras uniu. Manu, como surgiu essa ideia de empreender juntos, já que o Sidney já tinha imobiliária, né? Sim, já. E você atuava como advogada na sua cidade. Sim. Como foi isso? Quando nós nos casamos, eu vim para Viçosa e eu fechei meu escritório de advocacia. Então, o Sidney precisava também, eu vi que, né, havia uma necessidade de ter um advogado dentro da imobiliária, porque tem vários casos que precisam da interferência de um advogado na imobiliária. Então, nós nos unimos e eu entrei como sócia dele logo após, quando eu entrei para cá. Então, eu comecei a fazer os serviços jurídicos da imobiliária, mais na parte de gestão, de organização dos contratos, que na época que eu vim, a imobiliária tinha 7 anos. Então, não tinham todos os processos organizados com relação a contrato, um contrato mais bem elaborado, uma ficha mais cadastral mais bem elaborada. Então, eu consegui juntar isso. Eu fechei meu escritório em Guanhães e juntei com o Sidney na imobiliária. Então, casou muito bem o direito com a imobiliária, porque eu consegui alavancar muitas coisas que davam alguns tipos de problema por falta de base desde o início. Então, com meus conhecimentos jurídicos, eu consegui organizar muitos pontos, né, na imobiliária, e isso está fazendo com que a gente cresça cada dia mais. Então, foi muito válido o meu curso de direito. Eu comecei a fazer uma especialização em direito imobiliário para me aprofundar totalmente neste ramo. Aqui em Viçosa eu nunca advoguei por fora, então meu foco sempre foi a imobiliária e os serviços da imobiliária. Você veio para agregar tanto a vida do Sidney quanto da imobiliária. Com certeza, foi agregar mesmo. Bruna, me conta, como que vocês começaram a empreender? Já começaram juntos, né, nessa jornada? Sim, eu já venho de uma família empreendedora e a família de Wallace também já tinha experiência com empreendedorismo. Tanto ele quanto eu, nós estávamos na época concursados. O Wallace era concursado do INEP, eu fazia residência em oncologia na Unifesp, só que eu olhei para aquela situação que eu estava, eu identifiquei que eu queria trabalhar com saúde, mas de uma forma diferente. E a gente, a partir daí, começamos com testes. Então, a gente foi para a área de cosmético, de perfumaria. A gente também já trabalhou vendendo brincos e bijuterias. E quando nós decidimos, porque quando eu passei na residência, eu tive que me mudar para São Paulo. Eu já estava em Brasília e fui para São Paulo. E a gente estava em Ponte Aérea. Então, nós decidimos, diante do nosso fluxo de vida, que a gente ia sair de Brasília e retornamos
para Cataguases, que era uma cidade próxima da minha família em si. E ali fomos iniciar a nossa vida. O Wallace começou numa farmácia de manipulação lá e eu fui para uma drogaria. E com a oportunidade de ter sempre contato com pessoas, a gente começou a ver como que a gente poderia fazer diferença na vida delas. E foi aí que surgiu o nosso primeiro negócio realmente juntos, que foi a Lavorace Emagrecimento e Bem-Estar, que foi um negócio voltado para consultório farmacêutico. Fomos os pioneiros aqui em Minas, no ramo de consultório farmacêutico, e começamos daí. Depois veio a pandemia e nós tivemos que reestruturar o nosso negócio. Aqui ficou fechado, a gente atendia inclusive aqui em Viçosa também, Guarapari, Vitória, Cataguás, Zumbar, e ficou fechado os locais para a gente poder atender. E nessa época o Wallace teve a oportunidade de virar sócio da Formularte. Então ele foi convidado, como a gente já tinha uma experiência de empreender juntos, ele me convidou para estar junto com ele nessa jornada aqui de Viçosa. E aí nós viemos para cá. Eu estava morando em Guarapari, minha cidade dos sonhos, e aí eu vim para Viçosa, mas foi bom porque minha família é daqui de pertinho, então casou também. Foi uma experiência boa, né? Foi uma experiência. Senão hoje nós não seríamos parceiras, né? Verdade. E a Isis? A história da Isis é um pouco parecida com a minha, né, Isis? Eu trabalhei 10 anos sozinha e há 1 ano sócia do meu marido. Então, assim, é uma história um pouco diferente das meninas. Conta aí, Isis. Como eu disse, eu não vim de uma família empreendedora, sempre fui CLT. E quando eu mudei para cá, ele falou assim, olha, não tem... as empresas que eu trabalhei em Belo Horizonte, tanto seguradora, quanto Real Cartões, não tinha em Viçosa. Então, quando ele veio para cá, ele falou assim, ó, você vai ter que trabalhar na área que você se formou. Então, faltando 1 ano para eu... Fiquei noiva e planejei o casamento. Eu entrei numa pós-graduação em Linguística Aplicada, que sou formada em Letras, e vim para dar aula. E comecei a pegar uma experiência faltando 1 ano para eu casar. Então, eu vim para cá. Quando eu vim para cá, ele falou assim, você trabalha demais. Aí, o professor leva muito serviço para casa. Você trabalha demais. Então, foi ele que me deu esse start, ele que me incentivou a ser empreendedora. Ele falou, você trabalha tanto, por que você não trabalha para você mesma? Então, eu fiquei com aquilo. E, assim, engraçado que depois que ele falou isso, e aí eu já vendi brigadeiro para ter condições de comprar as coisas, que eu sempre fui muito vaidosa. Fiz brigadeiro, fui vender na escola para ter o meu próprio dinheiro. Então, assim, eu acho que eu já tinha uma veia, faltava mesmo, pela simplicidade, às vezes, da minha família, de ter essa visão mesmo, né? Mas talvez eu já tinha uma veia empreendedora. E aí, ele era meu sócio no papel, quando eu abri a franquia, não mais pelo, larguei a escola que eu estava dando aula, que antes de ir para o Lua de Mel eu já estava empregada em Viçosa, dando aula. E aí, ele era um sócio no papel. Então, tanto na Não Mais Pelo quanto na Depila Mais, por 12 anos, ele era meu sócio, eu tinha uma sócia, ela também com o marido, e ele. Então, assim, em reuniões muito decisivas, igual do rompimento da franquia para seguir, ele sempre estava ali. Mas a gente não estava ali o tempo todo. E aí, agora que eu entrei como sócia no consultório para agregar, ele sempre me chamou para trabalhar, porque lá no consultório ele é o operacional, ele é o estratégico. Sim. Então, ele estava precisando de uma visão de uma pessoa de fora. Só que nesse primeiro momento foi muito difícil, né? Porque é diferente de você ter uma sociedade de uma coisa que você está começando junta, igual a Formularte. Mas quando a coisa já está caminhando... No caso da Manu, foi assim, encaixou muito bem, né? Do que estava sendo preciso. As duas profissões, né, já se encaixavam ali. Ali não, ele é o estratégico operacional, mas a forma como eu conduzia uma clínica de estética e a visão que ele tem no consultório odontológico é diferente, apesar de muitas coisas parecidas, questões de adaptações. Então, eu tive que me adaptar muito nesse início. Mas, assim, se pode dizer, assim, o que a relação trouxe, que eu consegui ver, assim, de positivo nesse primeiro momento, foi enxergar o meu marido com as qualidades não só do marido, porque apesar dele ser meu sócio, ele era antes no papel, e agora não. Então, assim, eu vejo a dedicação, o estudo, a forma como ele vê a odontologia muito mais como só uma profissão. Então, não é só uma profissão, sabe? Então, ver as qualidades além de dentro de casa... Foi agora, nesse momento, que eu consegui enxergar essas
essa parceria aí diferente? Eu acho isso muito interessante. A Isis falando isso, porque assim, o Alexandre também é meu sócio agora há um ano. E eu fico com a parte operacional estratégica e ele fica com a parte administrativa. E eu achei interessante ela falar essa questão de como que ela passou a enxergar diferente a profissão dele. Sim. Eu falo isso porque na pandemia, o Alexandre foi trabalhar home office, aí que eu vi o tanto que ele trabalha, que a gente tem a ilusão que quem trabalha em banco não trabalha. Aí que eu fui ver o quanto que ele trabalha. Mas, Manu, como a Isis falou ali, igual você veio, e foi tudo tão intenso, tão Sim. rápido, rolou uma insegurança no início. Como que foi essa decisão de misturar o casamento com os negócios? Os meus pais também sempre foram comerciantes, né? Antigamente falava comerciantes, Comerciantes. empreendedores, né? Então, desde criancinha, eu sempre vi meus pais trabalhando junto, a vida inteira, em todo tipo de comércio, sempre juntos. Os meus tios também, todos têm comércios em Guanhães e todos também têm a sociedade, também são todos que trabalham juntos. Então, isso para mim foi natural, apesar que muitos amigos, né, vêm falar, isso não vai dar certo, que você vai misturar uma coisa com a outra, não vai dar certo. Eu vim com muita Escutei muito isso também. Muitos falam. Muitos falam, né? Mas eu vim com muita determinação, porque quando eu quero uma coisa, eu sou bem determinada e eu sou firme também nas coisas, assim. Então, eu vim com muita determinação e vim já sabendo. Eu tinha uma história familiar, então minha história familiar é uma história boa. Então, eles têm um pessoal de caráter, então eu vim com honestidade. Eu trouxe a base dos meus pais, aplicando essa base dos meus pais, eu vim com o coração aberto mesmo para nós dois termos construir um futuro juntos. Então, para mim foi fácil, não foi nada difícil. É claro que tem, né, as primeiras divergências no início ali, são profissões diferentes, né? Eu tinha um escritório no qual a princípio, eu tive uma sociedade, depois eu fiquei sozinha por um tempo nesse escritório, então era eu que mandava em tudo, né? Então aí chegou esse problema. isso, aí chegou eu numa imobiliária que já tinha há 7 anos, tinha outros colaboradores também, outros colaboradores com um pouco mais velhos do que eu, então eu já cheguei com uma visão diferente também, que teve um pouco de discordância do que eu aplicava no meu escritório, né? Para aplicar na imobiliária. Então, a princípio, assim, teve sim um desconforto ali, mas mais por questões de processos, né? Mas não era medo de não dar certo. Eu sabia que a gente tinha um futuro, que as coisas poderiam conciliar, que o direito imobiliário era um direito que casava super bem, tanto é que eu comecei a fazer a pós no direito imobiliário, né? Então, eu vim de coração aberto. Meus pais sempre apoiaram. E eu vejo meus tios hoje, alguns já aposentaram, mas tem alguns ainda que continuam com a sociedade. Então, para mim, sempre foi muito tranquilo. Ai, que bom. Ô, Bruna, e você sentiu alguma insegurança quando você e o Wallace vieram para Viçosa começar esse novo empreendimento? Bom, quando a gente veio para Viçosa, a gente já tinha uma jornada de 3 anos juntos empreendendo. Para quem não sabe, né, a consulta farmacêutica, ela traz os medicamentos manipulados como base para que o tratamento do paciente ele aconteça. Então, já tinha uma familiaridade. Agora, quando a gente veio para cá, era uma cidade nova, eu não sou daqui, eu não conhecia ninguém daqui. Então, veio algumas questões, assim, não sobre o negócio, mas sobre, será que lá é o lugar certo para irmos juntos? Foi mais nessa questão. Mas a gente sempre se deu muito bem. Então, isso daí, eu sempre gostei de arriscar muito. E como a minha família também é de empreendedores, eu olhava para eles e via o quê? O que eles têm de pontos positivos que eu quero copiar. Sim. E o que eles fazem que eu quero modificar. Sim, hoje que você falou isso, um ponto foi interessante que minha mãe sempre fala, não pegue os erros que nós cometemos. Então, às vezes eu faço alguma coisa, eu tô muito cheia de serviço, às vezes eu levo coisa pro final de semana, eu fico preocupada. Minha mãe fala assim, Manoel, não pega isso como exemplo. Isso aí não é exemplo para você seguir nosso, porque meus pais não tinham horário para nada, não tinham tempo para viajar. Tanto é que nós nunca chegamos a ter uma viagem juntos, porque sempre trabalhando, eles tinham um supermercado, então era um serviço realmente que eu falo que é um serviço escravo. Exatamente. Então, a gente nunca teve isso. Aí, minha mãe sempre fala isso do ponto negativo, de não seguir, né? E não perfeitamente. Então, eu vim com a cabeça para cá e eu falava muito isso com o Wallace. A gente sempre teve muita liberdade de conversar um com o outro. Então, a gente foi alinhando essas expectativas para que a gente não tivesse essa insegurança e isso não afetasse. E não afetou mesmo. Quando efetivamente eu fui trabalhar com o Cássio no consultório, a primeira coisa que minha sogra me falou numa mesa de
de almoço. Não leve conversa de trabalho para a mesa do almoço ou jantar. Isso acaba com qualquer casamento, porque é muito difícil fazer essa separação realmente. Sim. E esse é o nosso próximo tópico. Conflitos, convivência e limites. Agora vamos porque todo mundo quer saber. Como manter o equilíbrio entre as divergências do negócio e o relacionamento? Porque nem sempre dá para concordar com tudo, né? Então vamos lá, vou perguntar à Bruna. Já rolou briga no trabalho que vazou para casa, ou o contrário, de casa para o trabalho? Nossa, muitas brigas, muitas. Tanto que a gente chegou a cogitar em separar nossa sociedade e chegamos também a pensarmos em nos separarmos. Só que, diante dos desafios, eu não sou uma pessoa que desisto fácil, não. Eu sempre penso, se tem um desafio, eu preciso aprender a resolvê-lo. Então, como que eu vou buscar alternativas? Porque eu amo meu marido. Eu sei que ele me ama. A gente está com algum ponto aí que a gente não está conseguindo se comunicar adequadamente. E a gente procurou, então, terapia de casal. A gente foi procurar os nossos perfis comportamentais para a gente se conhecer enquanto empreendedores. Bacana. Fizemos aquele perfil DISC. Uhum. Nós estipulamos na nossa casa uma regra que veio até da terapia de casal também, que a gente não podia falar de trabalho. Porque chegou um ponto que a gente ficava trabalhando ali até 2, 3 horas da manhã e ia embora e estava ali depois 7 horas da manhã de novo. Então, e a gente gosta muito do que a gente faz, né? Aquela ânsia de resolver as coisas rápido para estruturar tudo, colocar tudo que a gente tem na nossa cabeça em prática para os nossos clientes, estava acabando atropelando o nosso relacionamento. Sim. E começamos a pensar em várias estratégias que no decorrer do podcast eu vou contando para vocês também, que foram muito úteis para que hoje a gente tivesse um relacionamento mais sólido enquanto empreendedores. É bacana. Eu sou muito razão e o Sidney é mais emoção. Então, sempre teve alguma divergência, assim, de discordar de algum ponto e ele bater o pé que era daquele jeito e eu achar que não era desse jeito, que eu ia mais pela razão. Mas eu comecei a ceder mais, porque homem às vezes extrapola um pouquinho, tipo assim, o Sidney é super tranquilo, mas eu comecei a ceder mais, né, querer escutar mais, que às vezes eu sou um pouco, ele me fala que eu sou um pouco atrevida, mas acho que é meu perfil de perfeccionismo, de querer as coisas tudo muito certo, muito honesta. Então eu comecei a ceder mais e a entender. A gente sempre conversa muito, mas a princípio, sim, tinha alguns pontos que eu não concordava, mas era já de mania, né? De antes dele. Antes de eu entrar, já era uma mania mais antiga, e eu, como um escritório mais recente, então eu conseguia ver alguns pontos que isso geravam, sim, de discordâncias em casa. Engraçado, quem vê você e o Sidney acha que você é a emoção e ele é a razão. Não, muito pelo contrário. Nossa, eu conheço o Sidney, eu sabia que ele era emoção. Ele é pura emoção e eu já sou mais sistemática. Então, nós temos bem nítido esse perfil nosso. E vocês, o que você está vivendo, nesse momento que você está vivendo agora de sociedade com o Cássio, já rolou alguma briga do trabalho para casa ou de casa para o trabalho? Com certeza. Eu vou fazer 18 anos de casada e eu falo que agora que nós juntamos a sociedade mais próxima, não só no papel, né? Foi o período que nós mais brigamos. Principalmente por causa dessa adaptação. Sim. Quando a gente resolveu fazer o valor eixo da Depila Mais e vender para Miriam, foi 4 meses. Foi muito rápido. Então, apesar dele sempre ter me chamado, porque eu precisava de uma pessoa para trabalhar com ele, quando ele falava assim, eu quero que você trabalhe comigo, eu quero que você trabalhe comigo. A gente não alinhou bem esses papéis. Eu quero que você trabalhe comigo, eu vou trabalhar com o que ele não está conseguindo fazer por ser o estratégico, que é o encantamento do cliente, que é a satisfação do paciente, que é aquele acolhimento, é mudar a forma da pessoa ir a um consultório odontológico. Pós-atendimento. E aí nós não alinhamos bem esses papéis e ele esperava de mim trabalhar com a parte de burocrática. E para quem gosta de pessoas, trabalhar com parte burocrática é muito desafiador. Então a gente ficou muito nesse bater o pé. Eu não quero trabalhar com contador, nota fiscal, contas a pagar e receber. Eu quero receber as pessoas. Eu quero estar ali. Cartão postal Exatamente. mesmo da empresa. Só que a gente estava fazendo uma adaptação muito grande, porque era uma clínica de ortodontia, né? E DTM,
que mexe com disfunção temporomandibular, para virar uma clínica odontológica que atendesse mais algumas especialidades para facilitar a vida do paciente. Então, estava tudo muito nessa adaptação. Então, esse primeiro momento não teve jeito, porque como eu disse que eu peguei já uma empresa em andamento, né? Porque lá na Depila Mais e na Não Mais Espelho, ele me ajudou em alguns pontos e algumas reuniões, mas eu alinhei com a minha sócia desde o início muito claro quais eram os papéis. E ela tinha pavor dessa parte de estar no Instagram, de estar no pessoal. Então, ela sempre ficou nos bastidores. Então, sempre foi muito claro esses papéis. Quando ele me chamava para trabalhar com ele, eu sempre pensava neste papel. Só que ele estava precisando de uma pessoa que pegasse também a parte burocrática, né? Para ele ter mais tempo ali. Então, e a segurança, às vezes, de estar na sua mão uma parte burocrática, né? Às vezes, então, foi bem desafiador. Tanto para mim, por ceder um pouco, tanto para ele, para conseguir me ouvir também, porque ele já estava engessado numa forma de trabalhar. Então, foi uma mudança e um desconforto muito grande para os dois nesse primeiro momento. Deve ser até mais desafiador, né? Começar um negócio que já está em andamento. Já está em andamento. Sim, você entrou onde que ele já tinha um processo dele, né? Exatamente. Você entrou para mudar esse processo. E aí, lá na Depila Mais, era eu e a Vanessa. Nós mandávamos, mas a gente concordava muito, porque os papéis estavam muito bem estabelecidos. Lá não, como ainda não tinha esse papel muito bem estabelecido, eu queria mandar. E ele não queria aceitar a forma que era. Então, a gente teve um atrito muito grande. Por isso que é bom estabelecer esses papéis. Na verdade, quando eu resolvi ir com ele, a gente fez uma reforma no consultório. Mas nisso da gente ser muito produtiva o tempo todo, né? Hoje a gente quer ser produtivo o tempo todo. Ao invés de eu começar a estudar os processos e alinhar bem esses papéis, não. Eu resolvi trabalhar com vendas de grandes players no mercado. Então, eu trabalhei para Érico Rocha, Wendel Carvalho, com a Adriana Castro, né? Que é faixa preta aqui em Viçosa, muita gente conhece nessa parte de vendas. Então, ao invés de estudar o negócio, ali já está funcionando, assim que acabar a reforma, eu vou entrar lá e tá tudo certo. Mas não foi bem assim que aconteceu. Então, veio os atritos, e aí depois que a gente cede, porque a gente se ama, a gente se gosta, o objetivo é o único, né? É agregar uma ida ao dentista de forma diferente, uma experiência que vale a pena para o paciente e que seja de uma forma que ele se sinta confortável, porque ele não gosta de fazer marketing com a área da saúde. Então, a gente teve que alinhar bem esses papéis já em andamento. E tem todas as legislações também, Exatamente. né? A questão do marketing. A Isis, ela já pegou um pouquinho do gancho da próxima pergunta, que eu vou perguntar para a Bruna, né? Você falou até que precisaram fazer terapia de casal. Como que vocês dividem essas responsabilidades lá dentro da farmácia? Quando a gente começou, a gente não fez esse alinhamento de expectativa. E como eu e ele somos farmacêuticos e temos um perfil muito forte de questão de liderança e de resolver as coisas, acabava que a gente entrava na área um do outro, e não estava bem definido ainda. E era a primeira vez que a gente estava tendo a oportunidade de liderar pessoas. Então, o que acontecia? Um colaborador chegava para ele fazer uma pergunta, e depois chegava para mim fazer outra pergunta em momentos separados, e naturalmente pensamos e olhamos por formas diferentes, Sim. e as respostas eram diferentes, aí o colaborador ficava confuso, e depois a gente falou, mas você falou isso, mas eu tinha acabado de falar aquilo. E aí, durante 3 anos, a gente foi assim, se esbarrando, buscando alternativas. Eu sempre busquei muito leitura sobre isso, mas foi decisivo mesmo quando a gente fez o Desafio Empreendedor, junto com o Marcos Moll ano passado. E quando a gente chegava para as reuniões, a gente não conseguia se entender. E aí o Marcos fez um papel assim muito incrível com a gente, que foi mostrar para a gente o quão forte era termos pensamentos diferentes. E eu acho isso muito incrível mesmo, porque se eu e ele concordássemos em tudo, a farmácia ia por um único caminho, mas a gente não teria outros pontos, outros viés para poder refletir sobre também. E aí, a gente já vinha de uma terapia de casal, né? Já estávamos praticando alguns passos, mas a gente listou todas as atividades que nós dois fazíamos. E a gente percebeu que a gente fazia praticamente as mesmas coisas. E aí, os dois ficavam muito sobrecarregados. Só que a gente fazia as mesmas coisas, mas um fazia um pouquinho ali, outro fazia um pouquinho aqui. No fim, se um só pegasse e fizesse tudo, seria muito mais prático. Então, a gente definiu muito bem o que cada um ia fazer. Então, foi incrível. Foi um desafio para a equipe, porque a equipe chegava a perguntar para a gente, isso é com o Wallace.
Mas você sempre responde, eu sei. Mas isso é com aulas. Outra coisa que a gente fez também foi, como somos dois, se um concordava e o outro não concordava, a gente acabava ficando engessado e não íamos para frente. E aí a gente decidiu, então, que a gente ia ter um líder para cada setor. Então, hoje, por exemplo, o setor do administrativo, que antes era comigo, hoje é com aulas, porque a gente fez os nossos perfis e a gente identificou isso. E aí eu posso até opinar no que está acontecendo, mas a última palavra é a dele naquele setor. E é assim Perfeito. Também para os meus Ótimo. setores. E outra coisa que a gente foi fazendo nesse alinhamento de estratégias e expectativas é se respeitar mais. Porque foi muito natural pra gente a gente extrapolar a forma de conversão com o outro. E aí a gente percebeu que a gente tinha que lidar com o outro como sócio. Então, foi uma coisa assim, a gente pratica, não é perfeito, mas a gente está tentando implementar como um hábito. Então, hoje, quando eu saio um pouquinho da linha, eu já me policio, eu vejo que eu preciso realmente dar um passo atrás. E a questão dos perfis comportamentais foi muito incrível pra gente, porque a gente remodelou toda a nossa forma de agir na farmácia. Eu não estava inserida no laboratório, na parte produtiva, mas o meu perfil é muito... Eu consigo fazer planejamentos, processos com uma facilidade, uma coisa que eu gosto, então eu me inseri nessa parte. E o Wallace saiu. Ele é muito mais dinâmico, resolve as coisas assim muito rápido, coisa que o atendimento precisa muito. Então, hoje ele está inserido ali na parte de atendimento, de licitação que a gente participa e todo o processo ali comercial. E é começar assim, a não se sentir menos, né, porque está fazendo uma coisa ou mais. É entender que realmente cada um tem o seu papel ali dentro. Sim. Que é o que eu trabalho até com a nossa equipe mesmo, né, de entender que cada pessoa é importante ali no que faz. Isso é muito importante. A Manu, você já veio muito bem resolvida qual que seria a sua área ali dentro da imobiliária, né, Sim, Manu? desde o início, a gente já sempre teve um foco de eu ficar. Eu e o Sidney sempre ficou muito na gestão, sim, da empresa, mas a gente trabalha com venda, locação e financiamento de imóveis. Então, desde o início, a gente veio muito definido que eu ficaria no setor da locação e o Sidney no setor de vendas. Eu cheguei a tirar meu Cresce com a intenção, às vezes, de começar a ficar mais no setor de vendas, mas eu vi que isso não era o importante no momento e até hoje não é. Porque o setor de locação ele demanda muito tempo da gente, demanda muita organização, muito processo, muito acompanhamento ali. Então, e o Sidney já é muito mais dinâmico, ele não consegue ficar sentado ou parado, então ele é um vendedor, então ele é um excelente vendedor, então ele precisa ficar se movimentando, o negócio dele aí, ele é muito criativo, então ele tem muitas ideias bacanas que ele traz pra mim, às vezes algumas, eu falo com ele, calma, não é agora, não é a hora, que ele tá com muita emoção nessa hora, a razão, agora não é a hora, mas a gente conseguiu fazer as rotinas administrativas, então todos os nossos colaboradores, inclusive eu, o Cid, nós temos nossa rotina administrativa, então a gente sabe ali o que eu tenho que fazer, ele sabe, é muito bem dividido. Nós temos as reuniões semanais e todas as reuniões semanais o Sidney participa, né, no setor da locação, que é a reunião geral, e ele tem a reunião dele nas terças-feiras com o pessoal do setor de vendas. Essa eu já não participo, mas com relação ao marketing eu sempre estou junto. Então, alguma aprovação de marketing de venda passa por mim também, porque eu consigo enxergar muitas coisinhas assim, que às vezes ele como ele é mais emoção, mais agitado, assim, ele não consegue focar muito nisso. Então, eu tenho essa organização muito de processo, acompanhar o processo, tanto da locação, o processo de venda. Eu estou ajudando ele a estruturar esse processo de venda junto com outros profissionais também. E, então, isso pra gente é muito bem definido desde o início e tem dado super certo. Então, vamos passar para a próxima pergunta. Eu vou perguntar para a Bruna, porque ela já falou que fez até terapia de casal, mas todas estão abertas a responder. Já sentiram que estavam mais sócios do que marido e mulher? E como perceberam e o que fizeram com isso? Gente, chegou num ponto que a gente dormia falando de trabalho e acordava falando de trabalho. E a gente não tinha mais assunto. Quando a gente ia sair para jantar fora, resolvendo coisas de trabalho. Aí começou a ter aqueles interesses, aquele cansaço, assim, do próprio relacionamento mesmo. E a gente entendeu que as nossas brigas, elas aconteciam só por causa de trabalho. A gente não tem atrito em assuntos que não são relacionados a trabalho. E aí foi uma percepção, falei, não tá ficando legal.
E a gente foi levando para terapia também. O fato de levar para terapia, eu escutei coisas que falam, né, que os homens têm um pouco mais de desafio de expressar os sentimentos, né? E ele tinha um pouco de desafio para poder falar. E eu sou muito faladeira, eu gosto de resolver a coisa na hora. Sim. Então, assim, se tá com um problema, já vamos falar, já vamos resolver e pronto, já não peguei, mas não levo pro coração, não. Já resolvo e parto para outra. E às vezes ficava remoendo Corta o mal ali. pela raiz, né? Corta Lá o eu mal falo pela- também, aconteceu uma coisa, o mal pela raiz, não prolonga Não qualquer prolonga. assunto. E quando ele pegava para poder falar que alguma coisa tinha incomodado ele, aí já vinha assim, aquela bomba, Uma né? bomba. Com várias outras coisas. Aham. Por Homem é assim. que você Você não não disse falou. isso antes? Bom, aí nesse ponto que a gente começou a identificar que realmente não estava ficando legal. E foi assim, ter mente aberta para poder procurar soluções, né? Mais Eu já importante. pedi demissão várias vezes do consultório. Às vezes ele fala assim, tá bom, Tô eu só começando. vou aceitar. Às vezes ele fala assim, não aceito a sua demissão. Te dá um vale-folga. Eu já pedi demissão e ele já me demitiu também. Já pedi demissão várias vezes. É muito difícil quando a gente já pega uma empresa em andamento como é o seu caso, então foi o seu Sim. caso, com funcionários que já estão lá há muito tempo. Uhum. Então você chega, não é da área e quer fazer, às vezes a gente chega querendo Sim. fazer uma revolução, né? Então, às vezes a forma de falar com o sócio, isso foi muito difícil. Porque por mais que eu já tive, né, sociedade com outra pessoa que não foi meu marido, é completamente quando é o seu marido Sim. dentro de casa. Uhum. Então, você acaba levando pro pessoal. É Sim. muito difícil essa Sim. parte. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso por questões de saúde mental mesmo, né? Delimitar o que é inegociável, né? Uhum. Com certeza. Então, a questão de ter o tempo para reunião de trabalho, não levar isso para casa, faz toda a diferença no relacionamento. Você falou isso, é muito verdade. A gente começou a marcar reuniões em lugares fora do nosso ambiente de trabalho, mas fora de casa também, com pautas definidas, para não entrar nenhuma outra pauta que a emoção trouxesse, para a gente poder ter alinhamento das expectativas. E tem um livro que é aquele Comunicação Não Violenta, que eu Sim. comecei a ler também, porque eu não tinha ideia de como as minhas falas poderiam ser violentas para ele e ele também para mim. Então eu começava a falar. E outra coisa que eu falo assim que foi muito bacana. Eu usava o chat GPT, como eu e o Wallace, nós temos um grupo no WhatsApp pra gente falar de assuntos de trabalho. Ah, nós Então, também se temos. a gente tá também. em casa e lembra de alguma coisa, a gente põe no grupo em vez de falar Sim. sobre aquilo. E quando eu comecei a ler o livro, ainda não estava assim tão hábil, né? Em comunicar não violentamente. Então eu escrevia no chat, falava, eu preciso falar isso, a minha vontade é de esgoelar, mas eu não posso. Principalmente Então, pela TPM, né? Aí, Mulheres têm essas fases. como que eu faço isso para poder falar de uma forma adequada? E aí eu comecei a fazer isso. E muito me ajudou. Aí eu colocava lá e eu tinha um pensar antes retorno de falar. positivo. E, claro, eu fazia as correções ali, porque não dá só pra jogar lá no Lá, chat, né? né? Fazia as correções e eu comecei a trabalhar a partir daí. Foi uma ferramenta que me ajudou muito. Isso é muito importante. Esse limite entre a vida pessoal e profissional tem que existir. O que eu acho engraçado é que lá em casa é o contrário. Eu sou emoção, Alexandre é razão. E ele Lá sempre em casa brincava. também. Ele sempre brincava comigo. Também, né? Você é uma ótima vendedora, vem trabalhar comigo. Eu sempre falava com ele, eu nunca quero trabalhar com você. E hoje nós estamos juntos no mesmo negócio. E o próximo tópico, aprendizados, dicas e conexão. Agora quero saber o lado bom disso tudo. O que empreender junto trouxe de mais valioso para vocês quanto casal? Isis, qual foi o maior presente que essa jornada de 1 ano com o Cássio trouxe para vocês? Ó, o maior presente foi realmente enxergar meu marido de uma forma diferente. Então, não só como um dentista, né? Ele não é um dentista, ele é o dentista. Como ele é uma pessoa focada naquilo que ele faz, como ele é preocupado com os resultados. Então, isso aí foi o... ele é muito bom, já fiz tratamento com ele. Obrigada. Como isso, assim, me fez ver ele de uma forma completamente diferente do que simplesmente o meu parceiro de vida, né? Então, foi a maior diferença, foi o assim, que mais me agregou. E uma outra coisa é aprender a comunicar.
porque é diferente a mudança de comunicação. A comunicação dentro de casa e a comunicação no escritório. Então, assim, já teve vezes da gente fazer reunião lá, sem essas expectativas, e chegando lá, assim, ele falava comigo de uma forma que eu levava completamente pro pessoal. Eu ficava muito magoada, porque eu sou emoção. Sim. E ele é completamente a razão. Então, ele leva... Tudo dele tem que ter processos. Não posso chegar lá e falar assim, nossa, eu tive uma ideia maravilhosa pra gente fazer agora em junho. Não. Não. Tá dentro do planejamento, tá dentro do que... Qual que vai ser o processo? Você não pode chegar lá falando que vai acontecer isso e aquilo. Tem que ser dessa forma. Meu Deus. É onde Então, o perfil casa muito bem, né? Então, assim, nós temos um perfil muito diferente, complementares, mas alinhar isso. Então, eu sou, assim, explosiva. Eu tenho uma ideia, eu tenho que colocar em prática. É igual o Cisne. Eu Então, assim, também. ele pensou, ele quer fazer já agora. Eu falei assim, calma, não é assim o processo. Eu já pego igual o caso. E o processo, a gente tem que pensar nisso. Não é só assim, não é simplesmente isso, o resultado. Então, eu já sou mais... Então, assim, aprender a ter essa paciência, né? Isso foi muito importante. Enxergar ele como profissional que ele é. Eu já sabia que ele era muito bom, assim, como professor, uma pessoa... CDF, a 10ª potência, assim. Mas eu nunca tinha enxergado ele ali, no dia a dia, trabalhando. Então, isso foi muito positivo, né? De ter essa visão do todo dele. E alinhar as expectativas mesmo, aprender a ter essa paciência, sabe? Saber realmente que os processos também são importantes. Não só chegar e... Não só a prática, porque eu sou do agir. Então, saber que os processos também fazem parte. Porque isso também traz traz as consequências, né? Então, no meu caso, eu acredito que o caso também, se você já vê umas consequências lá na frente, o que isso pode trazer. Então, eu acho que esse processo faz todo sentido para os negócios. E aí, alinhar as expectativas do sonho. Então, a gente do sonho, qual que é o seu sonho? O sonho, assim, isso é uma pergunta para você fazer para vocês e para, né, pro parceiro, para quem quer, né, tá aí trabalhando com parceiro. Qual que é o seu sonho? Porque às vezes o meu sonho, mesmo querendo que dê certo ali a empresa junto, é diferente do sonho dele. Então, no meu primeiro momento, nós contratamos uma mentoria, fizemos um curso como para São Paulo, né, um acompanhamento com mentor. Então, meu sonho era fazer, assim, uma mega clínica. E ele não, ele quer uma coisa mais aconchegante, mais individualizada. Mais intimista, mais personalizado. Então, a gente teve que alinhar as expectativas de sonho também. Nós fizemos isso também. Porque não adianta nada, por mais que a gente esteja dando o nosso melhor, mas um caminhar para um lado, caminhar para o outro. Então, a gente precisa sentar e falar assim, tá, mas a gente vai chegar aonde? Qual é o objetivo final da empresa? E como que a gente vai trabalhar isso? Como que a gente vai medir isso? Até para quando um não der uma ideia, o outro não vir também e jogar aquele balde de água fria, e aí pronto, aí já desestimula. Lá na imobiliária a gente tem um quadro da missão, visão e valores. Então, o nosso quadro, a gente tem um propósito, né? Então, todo ano a gente vai lá e refaz qual que é a nossa missão, qual a nossa visão, qual o nosso propósito. Então, os nossos propósitos são muito bem alinhados. Então, a gente não tem muita divergência com relação ao que fazer, porque a gente sempre, igual ele está mais no setor de vendas, eu mais no setor de locação, ele tem os cursos que ele faz focado na venda, eu tenho os cursos que eu faço focado na locação. Então, isso com a gente é bem bacana. E eu e o Cisne, não sei vocês, mas a gente fica 24 horas juntos, né? Então, querendo ou não, você leva, assim, para na hora do almoço, pro café da manhã. Então, sempre tem algum assunto, mas hoje em dia é muito mais fácil de lidar. Na hora que a gente vê que o trem tá um pouco exagerado, que a carga tá pesada pra gente, aí, às vezes, do nada, a gente fala, gente, vamos pra BH hoje de manhã, a gente levanta um sábado e vai pro BH, almoça lá, volta outro dia, tipo assim, pra gente descarregar um pouco quando a gente vê que já tá começando a ficar um pouco junto, sair fora da rotina. Só completando a pergunta da Miriam também, da parte positiva, é fortalecer o vínculo. Porque você não quer o divórcio do casamento. Então, por mais que eu pedi o divórcio da empresa, a demissão da empresa ali, você não quer. Então, você aprende a fortalecer o vínculo. Fala assim, olha, a gente vai ter que um aprender a ouvir o outro nesse sentido também. Assim como é difícil o início de um casamento, é difícil também o início de uma empresa junto,
porque você está alinhando ali essas expectativas, você alinha também a questão de funções, né? Sim. Então, você aprende a lidar com o outro. Além de fortalecer o vínculo, você aprende a ouvir melhor o outro, você vê uma visão diferente do outro, uma visão que você está ali acostumado. O pai é o pai dos meus filhos. Então, a gente tem uma visão muito igual Sim. dos valores que a gente passa para os nossos filhos e uma visão completamente diferente nesse primeiro momento dentro da empresa. Então, de certa forma, é um lado positivo, porque senão vai todo mundo para o mesmo caminho. É bom você ter um sócio completamente diferente. Não tem esse lado positivo também. Ótimo. É só saber alinhar mesmo. E para finalizarmos, já estamos finalizando nosso podcast, o bate-papo tá muito gostoso. Mas se você, Isis, tivesse que começar tudo de novo, o que você faria diferente? Eu faria isso, eu ia primeiro deixar bem claro quais os papéis e alinhar as expectativas. Uma dica que eu dou também, assim, é comemorar as pequenas conquistas. Sim. Porque o dia a dia de marido e mulher e casal que empreende é muito maçante e cansativo. Porque por mais que você saiba que você não deve deixar a empresa engolir ali os assuntos de casal, acaba que você leva o serviço para casa. Não tem jeito. Sim. Então, essa comemoração de pequenas conquistas, alinhar as expectativas, isso é muito importante. E faria tudo de novo, mas só que com isso bem mais alinhado. E você, Bruna? Eu não demoraria a pedir ajuda. Então, quando a gente buscou a terapia de casal, a gente buscou as mentorias, até então a gente acreditava que era só a questão do relacionamento e que a gente ia resolver. A gente não conseguiu olhar para aquilo dali e ver a dimensão que estava ficando, as nossas divergências e o que poderia estar impactando, né? Nos sonhos e no bem-estar de cada um. Mas durante toda a jornada eu aprendi tanto que eu tenho só a agradecer por estar do lado do Wallace nessa jornada. Seria muito mais desafiador se eu não estivesse com ele. Eu tenho muito orgulho do homem que ele é enquanto empresário, da pessoa que ele tem se tornado. E eu tenho orgulho de mim também, quando eu olho para o quanto eu evoluí. Pensando nos últimos 4 anos, e eu quero evoluir ainda mais. Eu tenho uma sede assim, de querer aprender, de querer fazer as coisas. Então, eu fico mais tranquila em relação a isso. Eu não sinto culpa dos erros que eu tive, mas todo erro é aquilo, né? Corrija rápido. Eu até falo para minha equipe, errem. Porque quem erra é quem tá ali no jogo fazendo acontecer. Aprende. Mas corrija rápido. Vamos procurar a forma correta de fazer. Então, eu e ele, hoje na Formularte, a gente busca muito isso, até com os nossos clientes, né? E a gente trouxe a questão da visão, missão e valores para a empresa. E antes eu achava isso bobeira. E eu fui entender que eu precisava deixar isso muito claro até para a contratação dos meus colaboradores. Sim, é a cultura da sua empresa. É a cultura. E somos nós, enquanto líderes, que determinamos isso. Então, eu e o Wallace, a gente teve que se alinhar o que era realmente os nossos valores. E a gente viu que nossos valores eram diferentes. Das assim, pessoas que você estava contratando. Não, até entre a gente, tipo assim, o principal dele era um valor... Todos eram parecidos, mas só que o principal para ele, o meu era segurança, por exemplo, o dele era liberdade. Sim. E depois a gente foi elencando esses valores para que a gente pudesse trabalhar melhor isso. Então, foi algo, assim, bem bacana que a gente fez e é agora para frente, né? É pensar nos próximos passos aí para Formularte e para a equipe que a gente tem construído. E você, Manu? Muito no início, eu peguei muitas coisas para fazer, ficava sobrecarregada. Então, o Sidney também, ele ficava muito sobrecarregado porque eu queria, como eu cheguei no início, eu vi que tinha que organizar muitas coisas, eu queria pegar tudo para mim, eu queria organizar os processos e pegar e fazer, porque eu sabia que às vezes eu dava conta. Isso foi causando alguns desgastes mesmo, físicos, emocionais, tanto comigo e com o Sidney, e que hoje, que eu tenho feito diferente cada dia mais, foi a forma de delegar esses serviços que a gente consegue delegar para os colaboradores e treiná-los. Então, se eu quero que ele faça dessa forma, eu faço o meu processo, eu vou treiná-los para que eles façam do jeito que eu quero e delego e entrego mesmo. Porque senão eu ficava muito sobrecarregada, eu e o Cid, tanto o Cid na área de vendas como eu na área de locação. Então, hoje, graças a Deus, hoje eu posso estar aqui
para poder participar. Eu tenho os encontros da Câmara das Mulheres, do Sebrae delas, que são coisas que me engrandeceram bastante. E antigamente eu não tinha essas condições. Eu tinha horário para abrir, horário para fechar, eu tinha meu horário sempre eu precisava estar lá na imobiliária. Então, hoje em dia, eu consigo acompanhar tudo de fora, a gente tem os dados, então, hoje, para mim, é a forma de delegar, coisa que a gente está aprendendo cada dia mais, e não é simplesmente pegar e jogar na mão de um funcionário, não é isso, é organizar e pegar, e o colaborador tem ciência que eles estão lá porque a gente precisa deles para fazer aquele tipo de serviço, e o meu... Preparar o terreno. Preparar o terreno, e eu e o Cid ficamos na parte mais estratégica, então, pra gente, isso está sendo cada dia melhor. A gente consegue enxergar fora, né? Todo, né? A gente consegue enxergar num todo. O Casco, ele é muito operacional, né? E a gente acaba... Eu fiz um curso que falava sobre isso. Quando você quer crescer, você não pode ser empreendedor operacional. Sim. Tem um livro, o Princípio 80-20, não sei se vocês já leram, eu li esse livro, tipo assim, 80% você delega, os 20% você pega. Então, você alavanca a sua empresa muito mais. Porque a diferença do gestor, porque o gestor, ele faz com que a coisa cresça, porque ele fica no estratégico. Se você é um empreendedor e fica querendo ser muito operacional. acumulativo, que acha que só você vai fazer bem feito, né? E não delega, a sua empresa não cresce. E é um desafio que eu tenho também na farmácia, porque como eu e o Wallace somos farmacêuticos, nós temos funções que operacionalmente só nós podemos fazer. É o caso do Cássio também. Então, e até pela busca de conhecimento, a gente gosta muito de buscar isso, às vezes tem que se dividir, né, para a parte de gestão e para a parte técnica, para estar sempre aprimorando ali. Essa mentoria que eu fiz falou que uma das características de clínica odontológica que mais crescem exatamente quando o sócio não é dentista, não é o especialista. Porque o dentista especialista, ele não tem como pensar muito tempo no estratégico. Ele tem que se aprimorar sempre, né? Ele tá lá na boca do paciente, lá com quem vai conseguir fazer uma selfie, mostrar o trabalho dele, pôr isso no marketing, é impossível praticamente. Então, quando é um casal e o outro não é, a chance é maior. Mulheres, infelizmente temos que encerrar o nosso podcast. A vontade de ficar aqui. Só começando. Não, tem tanto assunto ainda. Eu quero agradecer de coração a presença de cada uma de vocês, tá? Com cada história, uma história diferente da outra, mas que no fim se complementam, né? Porque eu falo que nós trabalhamos em ramos diferentes, mas no fim nós somos praticamente iguais, né? Histórias cheias de altos e baixos, mas principalmente cheia de parceria. O que me encantou mais é ver que no final o amor sempre vence, né? Com certeza. Ver a admiração que vocês falam, né, dos seus companheiros, dos seus cônjuges. E para fechar, né, esse episódio, né, que isso também é um convite para a gente enxergar, né, que é possível empreender junto, Com certeza. amar junto, crescer junto, né? Como vocês falaram, com comunicação, respeito, muito jogo de cintura. E para fechar aqui, para fechar rapidinho mesmo, eu quero que cada uma de vocês, com uma palavra, represente o equilíbrio entre o amor e o negócio de vocês. Eu acho que determinação. Se a gente tem uma determinação de que ponto a gente quer chegar, que propósito que eu quero, tanto na vida pessoal quanto profissional, eu acho que isso junta, né? Casa bem. Para mim é respeito. É entender que o outro não precisa ter a mesma opinião da sua e que tá tudo bem. Então vamos olhar para os vieses que temos e seguir juntamente. Recompensador. Então, é cansativo, mas vale a pena porque você está construindo algo junto. Sim. E isso é muito gratificante. Principalmente para, igual nós, temos filhos. Seus filhos assistirem que vocês estão construindo algo juntos, né? Isso é recompensador. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Vozes Femininas que Empreendem. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilha com aquele casal que você conhece que empreende junto, ou algum casal que está querendo empreender, e até a próxima. Muito bom, obrigada. Muito bom, obrigada.